1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 58, diz assim a palavra de Deus: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é em vão. Curve a tua cabeça para uma palavra de oração. Queridos, a base da nossa fé em Cristo é Ele ressuscitado. Paulo vai escrever aos Coríntios, aqui no capítulo 15, ele vai escrever aos Coríntios para combater uma ideia muito forte que estava acontecendo na igreja de Corinto, que a ressurreição dos mortos não existia, não havia ressurreição dos mortos. Paulo escreve para ele defendendo enfaticamente que a ressurreição existe sim. Alguns da igreja estavam não acreditando mais na ressurreição. Eles estavam dizendo, os mortos não ressuscitam. E por que isso era tão importante para a época de Paulo e isso é tão importante atualmente? Porque justamente a ressurreição de Cristo é o âmago daquilo que nós cremos. Se tirarmos a ressurreição de Cristo da nossa vista, da nossa visão, da nossa crença, daquilo que a gente acredita, não resta nada. E era isso que Paulo estava querendo combater. Porque assim como na época de Corinto, estamos também vivendo uma época onde muitas pessoas, por demorar, por perderem a sua fé, perderem a visão, estão querendo viver um evangelho terreno, onde bênçãos, coisas são conquistadas somente aqui na terra, onde os filhos de Deus, aqueles que professam a fé, são abençoados só e somente só tiverem coisas materiais. E Paulo está combatendo essa ideia aqui, e é o que eu quero combater também, essa ideia aqui. Porque a história do que a gente crê, desde o Gênesis até o Apocalipse, é que Deus criou o homem, e esse homem pecou, e por esse homem ter pecado, a morte entrou no mundo, mas através de Jesus Cristo, a vida reinou na sua ressurreição. E foi o que esse cântico maravilhoso fala, que quando olharmos para a cruz, vamos ver a cruz e o sangue de Cristo escrevendo cada uma das nossas histórias. E Ele ressuscitou sim ao terceiro dia. Vivemos na terra com a esperança de que um dia viveremos com Ele na eternidade. Essa deve ser a nossa maior esperança. Esse deve ser o maior sonho do cristão. O maior sonho do cristão não deve ser conquistar um carro elétrico. O maior sonho do cristão não deve ser conquistar uma casa de praia com 3 quartos e cobertura. O maior sonho do cristão não deve ser nem casar e ter filhos. O maior sonho do cristão tem que e deve ser a ressurreição de Cristo, que garante a minha e a sua ressurreição para viver com Ele. O maior sonho do cristão. Mas isso não é óbvio? Eu botei a pergunta. Na ideia, sim. Se a gente chegar e trocar uma ideia e falar sobre a ressurreição de Cristo, provavelmente na ideia a gente vai concordar. Mas o evangelho não é algo que se vive nas ideias. O evangelho é algo que se vive na prática. Crer intelectualmente muitas vezes é diferente de crer praticamente. Na ideia, sim. Na prática pode não ser. E aí eu pergunto nessa noite, você crê que Cristo ressuscitou? Você crê que vai morar com Ele? E aí a pergunta que eu me fiz preparando esse sermão foi, se eu creio nisso, se você crê nisso, na prática, o quanto você tem investido nisso? Porque quando um atleta, quando alguém que está treinando na academia, ele vai para a academia, ele crê que se ele treinar, ele vai ganhar músculo. E ele investe um dinheiro na academia, alguns investem um dinheiro em suplementos, investem dinheiro na dieta, porque acreditam
que vai dar resultado. E isso não é acreditar somente. Paulinho até brincou comigo e falou assim: já aprendi o segredo. Se eu. Não funciona, tá? Não funciona. Se eu acreditar que eu fui na academia e peguei o peso, já é o suficiente para eu ganhar músculo. Funciona? Amanhã eu vou acordar, eu vou tomar meu café, ou melhor, eu vou fazer em jejum. Em jejum, eu vou tomar um copo d'água e vou mentalizar que eu corri 10 quilômetros. E só de eu mentalizar que eu corri 10 quilômetros, pronto, perdi 700 calorias. Isso funciona? Porque a ideia é diferente da prática. E quando acreditamos de fato em algo, ele não fica só no campo das ideias, ele vai para a prática. Quando um atleta, quando alguém acredita em alguma coisa, certamente existe um investimento prático daquilo que acredita. Chega o aniversário da sua esposa, marido, acredite intelectualmente que você comprou um presente para ela e depois você me conte o que aconteceu. Bruno, mas já vai falar de dinheiro? Eu não tenho dinheiro para investir. Você tem tempo para investir? Porque quando a coisa vale a pena e você acredita, você também investe tempo. Eu também invisto tempo. E talvez tempo seja mais do que dinheiro. Porque o dinheiro a gente pode perder e recuperar, mas o tempo a gente não recupera. Você investe intelecto, você se debruça nas escrituras, você compra livros sobre aquilo que você fala, que acredita. Eu faço isso, nós fazemos isso. Você investe emoção. Eu estou trabalhando, está um jogo lá no trabalho. Eu tento convencer ele que Deus existe, ele tenta me convencer que não existe. Está uma guerra boa, eu e um amigo lá do trabalho. A guerra está acirrada. Ele me manda vídeos de ateus, eu mando versículos e pregações, e quando a gente se encontra, a gente degladia. Hora ele me dá uma banda, hora eu dou um cascudo nele, e a gente, não sei, alguma coisa vai sair daí. Pode ser que não saia nada, mas nada também já é alguma coisa. Mas ele falou assim para mim: quando eu vou à igreja eu não gosto, porque os pregadores, eles pregam a Bíblia como se fosse a verdade, e eles começam a pregar de maneira eloquente, e aí com a sua emoção ele convence aqueles que estão debilitados mentalmente. Eu falei: então calma aí, então eu entendi o que você quer dizer. Então eu tenho que chegar lá no púlpito da minha igreja e falar assim: irmãos, abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios e vamos ler. E aí eu começar a falar para você que sem emoção nenhuma. Ora, eu acredito nessa palavra, e tudo que eu acredito, eu invisto emoção nisso, porque eu também sou feito de emoções. É difícil, gente, mas quando o Vasco faz um gol, eu sei que é difícil, eu tenho emoção para comemorar. Eu sei que é difícil, vocês não precisam. Mas se eu comemoro com emoção um gol do Vasco, por que eu vou olhar para a ressurreição de Cristo e falar com tristeza, com amargura, com pesar? Eu vou falar com emoção, sim. Quanto de emoção você investe nisso? Por isso o cristianismo deve ser prático e não teórico, porque as situações da vida, elas não são teóricas. As situações da vida, elas vão se apresentar diante de nós. Quais são elas? Tentações, provações, desafios, prazeres. E se a gente viver pensando em Cristo, no Evangelho, na cruz, no sangue, na ressurreição, somente na teoria, a gente vai sucumbir diante dessas coisas. Davi vivia uma vida prática com Deus, e quando menos esperou, se apresentou uma situação diante dele. Davi estava indo levar marmita para os irmãos, e quando ele chega lá, ele encontra um gigante, ele encontra alguém afrontando o exército do Deus vivo, ele encontra alguém afrontando o próprio Deus vivo. Mas Davi não vivia em teoria no campo,
Ele falou, eu matei um urso, eu matei um leão, eu vou matar esse cara. Então, quando nós vivemos o evangelho na prática, quando nós acreditamos na ressurreição de Cristo, que um dia Ele vai voltar, porque Ele vai voltar, e nós vivemos isso na prática, quando se apresenta um gigante na nossa vida, a gente olha para a cruz do amor e fala, Senhor, o Senhor me libertou naquele dia na prática, o Senhor me deu livramento, e não vai ser esse gigante que vai me derrubar, porque eu não vivo o evangelho teórico, eu vivo o evangelho prático. Se o nosso olhar não estiver na eternidade, versículo 19, Paulo vai dizer, do mesmo capítulo 15, se a nossa esperança em Cristo é apenas para essa vida, somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. Se a teologia da prosperidade estivesse certa, irmãos, a gente seria os mais desgraçados dessa terra, porque a gente estaria acreditando numa coisa que não é verdade. Porque a gente vai viver quantos anos aqui? 70, 80? E a eternidade? Por isso, aí Paulo escreve, diante disso, por isso, porque ele começa o versículo 58, portanto, e eu botei por isso, em primeiro lugar ele diz, sejam firmes. Ser firme, significado, qualidade do que é sólido, estável. Quando eu penso em firmeza, eu penso na parábola da casa sobre a rocha e a areia. Lembra dessa parábola, né? Jesus falou justamente sobre prática. Ele vira para os seus discípulos e para aqueles ouvintes e diz, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e pratica. É somente os que ouvem? É os que ouvem e será semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem as minhas palavras e não, será semelhante ao homem que construiu a casa sobre a areia. Quando eu lia essa parábola, eu sempre pensava assim, nossa, como é que o homem pode ser tão burro assim? Tem uma areia lá, aí você pensa na areia da praia agora, e tem uma rocha. Bom, eu vou construir minha casa, eu vou construir em cima da rocha. Não é óbvio isso? Só que não é tão simples assim. Por quê? Porque a rocha não está visível assim para você construir. Quem já construiu uma casa do zero aí sabe o que eu estou falando. E um edifício mais ainda. Porque a rocha, ela não está aparente. Você tem que cavar os alicerces. Uma casa não precisa. Se você achar terra firme, você já pode construir. Você cava, até achar uma terra firme. Mas um edifício, e nós somos, a palavra dizer que nós somos edifício de Deus, você tem que cavar até achar a rocha. Eu já trabalhei num prédio ali em Nova Iguaçu, e eu vi o processo de construção. Você bate aquela estaca, você vai batendo, deu rocha, é ali que você vai ficar seu alicerce. Mas preste atenção, Jesus está falando, aqueles que ouvem e praticam. E aí eu te pergunto e me pergunto nessa noite, é fácil ouvir e praticar a palavra de Deus? É fácil? Por que muitos não fazem? Porque dá trabalho. Exige o quê? Investimento. Exige o quê? Renúncia. Exige o quê? Tempo. Exige o quê? Dinheiro. E é por isso que muitos só ficam não ouvir. E é por isso que é mais fácil não construir sobre a rocha, construir sobre a areia. Mas o mais fácil nem sempre vai nos levar para o lugar certo. E aí aquele que cava, aquele que tem trabalho, aquele que se dedica, aquele que gasta tempo, gasta dinheiro, e aquele negócio vai ficar afundado, ninguém vai ver o alicerce, mas essa casa vai ficar firme, porque Jesus prometeu para as duas casas, quando vier o vento, a chuva, as provações, a casa na areia vai cair, mas a que está firme vai continuar. Então Paulo fala, sejam firmes. E para ficar firme, meu irmão, a gente depende da graça de Deus, a gente depende das misericórdias de Deus, mas existe uma coisa que foi falada ali na aula hoje, a perseverança dos santos. É Ele que nos faz perseverar, mas tem um trabalho nosso.
Não é perseverar sentado no sofá, não é perseverar dormindo, não é perseverar fazendo nada, é perseverar investindo na prática, no dia a dia. Investir seu dinheiro, investir seu tempo, investir sua família, investir a sua vida. Porque aquele que ouve as palavras e pratica, fica firme quando vier as tempestades. E ele continua: sejam firmes e constantes. A qualidade mais difícil do mundo, o adjetivo mais difícil que um ser humano pode alcançar: ser constante. Bruno, mas a Bíblia fala que o amor é o dom supremo. Tá, tudo bem, o amor é o dom supremo, mas se você amar só um dia, adianta? Você tem que amar hoje e amanhã, amar, e depois da manhã, amar, e depois da manhã, amar. Ou seja, você tem que ser constante em amar. E fazer o bem? Fazer o bem só hoje? Não, amanhã fazer o bem, e depois fazer o bem, e depois fazer o bem. E você tem que ser constante em fazer o bem. E aqui Paulo está dizendo assim: fiquem firmes na ideia. Ele está defendendo a ideia que Cristo ressuscitou, e ele está defendendo a ideia que nós vamos ressuscitar com ele. Então ele está dizendo o seguinte: fique firme nessa ideia e seja constante nela, porque uma hora ou outra vai aparecer alguém do teu trabalho te jogando um monte de vídeo falando que Deus não existe, que a Bíblia foi inventada, e você tem que ser constante naquilo que você acredita, porque senão tua mente, os caras estão inteligentes. Ainda mais que a IA, né? Eu vejo que às vezes eu estou discutindo com ele pega a IA, eu falei: vai apelar? Vai apelar? Vem no mano a mano, meu irmão. Vai apelar, pegar a IA? Aí é apelação, aí jogando de rugal, tá doido? Não, aqui, se não aguenta, para que veio? Sai fora. IA não. Seja constante. Começar é fácil, ser constante é difícil. É só você ir ali na academia ali e perguntar quantos alunos assíduos tem e quantas matrículas trancadas tem. Vai lá perguntar, porque ali essa academia aqui fora tem plano anual. Tem gente que paga o plano anual, vai no verão, aí no inverno já não vai mais, no outono e na primavera. É a coisa mais comum. A última vez, eu já falei isso aqui, a última vez que eu conheci um professor de lá, tinha 5.000 alunos matriculados. Nossa, que maravilha, 5.000 pessoas só naquela academia, cuidando da saúde. Mas 5.000 matriculados. Aí eu falei: e quantos vão? Uns 1.000. Assíduo mesmo, uns 1.000. Porque começar é fácil. Você foi em qualquer faculdade aí, se você vê a quantidade de matrículas trancadas, tem um preletor que fala que essa geração é a geração dos projetos inacabados. Começa e não termina, começa e não termina, começa e não termina, começa e não termina, começa e não termina. Mas não é só essa geração, não é só essa geração. O ser humano é assim. Por quê? Porque é difícil. Porque dá trabalho. Se você começar a faculdade 5 anos, se você olhar para os 5 anos, você desanima só de ir no primeiro dia. Porque você tem que ser constante. E a vida com Deus, meu irmão, Jesus falou assim: não tenho garantias para vocês. As raposas têm o lugar onde reclinar a cabeça, as aves têm onde se aninhar, mas o Filho do Homem não tem. Se você quiser vir, vem, é pela fé. Se você acreditar, você vai ganhar um galardão. Se não acreditar. Então Paulo fala: sejam constantes. Uma matéria que eu li no G1 diz assim: os jovens estão entrando mais cedo no mercado de trabalho, mas permanecem menos tempo. O senhor deu uma palestra naquele dia sobre isso, né? Os jovens estão entrando cada vez mais cedo, mas não são constantes. Eles param. E deram até um nome para isso, eu nem anotei aqui porque eu não quero saber desse nome. Eles deram um nome, depois eu vou falar com o senhor. Eles deram um nome para dizer que isso é um adjetivo, isso é uma coisa boa. Porque se ele trabalhar 6 meses ali na padaria, ele aprende a fazer pão. Se ele aprende 6 meses na borracharia, ele aprende a colar pneu. Se ele trabalha 6 meses no caixa do mercado, ele aprende a fazer conta. Aí ele fala que isso é um adjetivo, é uma coisa boa, eu sei fazer várias coisas. Não sabe fazer nada, quem sabe fazer tudo não sabe fazer nada. Se tu pegar um cara que dá aula de todas as matérias, ele não é profundo em nenhuma. Isso não é adjetivo. Isso é uma característica humana de não ser constante. Mas Paulo está falando para os coríntios: sejam firmes
Sejam constantes. E aí eu lembro da parábola do semeador. Você lembra dessa parábola? O semeador saiu a semear. E ele semeou em 4 solos diferentes. Dos 4, apenas um, pastor Valmir, deu resultado. Mas semeou em 4, mas apenas um deu resultado. Por que apenas um deu resultado? Porque abrigou a semente no coração e trabalhou a semente, e ele regou, e ele alimentou, e ele pôs a semente na sombra quando estava muito sol, e pôs a semente no sol quando estava muito nublado, e ele teve trabalho, e essa semente, ela germinou, e ela deu fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Que a nossa vida seja como o solo que abrigou a semente, que nós sejamos constantes em cuidar dessa semente todos os dias da nossa vida, para que a gente possa frutificar 30, 60, 100, a 1000, a 100 mil. 25% apenas, meu Deus! E a gente tem uma falsa ideia também de que Jesus, o maior pregador de todos os tempos, ninguém se compara a Jesus, que ele era bem sucedido nas suas palavras. Mas se você acompanhar direitinho, racionalmente, o ministério de Jesus, humanamente ele foi mal sucedido. Quando o pastor prega aqui, ou eu prego, ele levanta a mão, levantou 15, 20. Tinha vezes que Jesus pregava, sabe o que acontecia com ele? Chicotada, paulada, sai daqui. Para não ficar só nas minhas palavras, quando ele chega em Gadara, um homem totalmente destruído, totalmente degradado, totalmente moribundo, totalmente demoniado, ele chega naquela cidade, liberta aquele homem, uma ação clara de milagre, um homem que rebentava a corrente, um homem que tinha uma legião de demônios. Quem não ficaria feliz? Você ficaria feliz de ver uma pessoa que está degradada sendo restabelecida? Não, mas o pessoal de Gadara falou, sai daqui. Por quê? Porque o demônio foi para os porcos e deu um prejuízo para eles. E eles falaram, não queremos Jesus. Não queremos você aqui, saia daqui. E a gente acha que às vezes a gente sendo constante e pregando, todo mundo vai acreditar. Não, a palavra é para mim e para você individualmente nessa noite. Seja firme e seja constante. E ele vai um pouco além. Paulo vai um pouco além. Terceiro lugar. Sejam abundantes. Tem uma hora da nossa vida que se a gente não pegar a coisa com força, se a gente não investir pesado, o negócio não sai do lugar. Ele fala, seja abundante. O que é abundante? Quantidade superior ao necessário. Quando no Salmo Davi fala, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Por que o cálice transborda? Para que possa alimentar outras pessoas que estão do lado, para que a sua vida seja um espelho, uma carta viva, como cantamos aqui. Talvez a sua vida, e a minha vida em muitos momentos esteve assim, esteja estagnada porque você está empanturrado. Você já está cheio. Você vem para cá, recebe ministração. Você vem para cá, o Espírito Santo te enche. Você vem para cá, você está firme, você está constante. Mas chega uma hora que você tem que transbordar. Você tem que botar para fora aquilo que Deus está te dando. Você tem que botar para fora. Você tem que falar. Você tem que abençoar. Deus está te abençoando, abençoa. Você tem uma palavra para compartilhar? Compartilha. Você tem um tempo para doar? Doa. Você tem um zap para mandar? Manda. Transbordar é quantidade superior ao necessário. Não faça apenas o necessário, pelo amor de Deus. Isso em qualquer esfera da sua vida, no trabalho, na escola, em casa. Se a mulher mandou lavar a louça, homem, lava a louça, seca e guarda. Transbordou. Mulher, se esse homem pedir um bife acebolado, prepara a batata frita e a Coca-Cola. Não, Coca-Cola não, suco de limão. Transbordou. O apóstolo Paulo está falando assim, cara, vocês não estão entendendo porque vocês estão cheios, mas não bota para fora.
transborda, faça além do necessário, faça mais um pouco, acorda um pouco mais cedo, dorme um pouco mais tarde, lê mais a palavra, ora mais um pouco, canta mais um pouco, adora mais um pouco. Sejam transbordantes. Ande mais uma milha, uma palavra que eu trouxe aqui para os músicos. Jesus falou para aqueles discípulos, falou assim, ó, se alguém te obrigar a andar uma milha, não anda uma não. Porque eu não sei se vocês sabem, falei aqui para eles, que um soldado romano, ele tinha o direito de obrigar qualquer cidadão não romano a carregar sua mochila. Quem viu The Chosen sabe. Eu nem tinha visto The Chosen, falei isso com um colega e falou, isso aí tu viu no The Chosen, né? Eu falei, não, vi na Bíblia mesmo. Eu vi na Bíblia. Aqui na Bíblia. Na Bíblia. Tem no The Chosen também, legal. Ele falou que é muito emocionante essa cena. Quem viu sabe, né? Ele falou assim, ó, os soldados tinham o direito de chegar e falar assim, ô Valmir, carrega minha mochila. E se quem já serviu aqui sabe o peso de uma mochila de um soldado, né? É pesada, não é leve não. E aqui era um ato de humilhação. Ó, leva minha mochila aí, ô cachorro. E aí Jesus falou assim, quebra eles na emenda. Esse é o papo que Jesus mandou. Quebra eles na emenda. Quando te mandar carregar uma milha, carrega 2. Irmão, quem já morreu não tem como morrer mais. O apóstolo Paulo falou isso, vocês querem me matar, mas eu já morri. Eu já morri para mim mesmo e vivo para Deus. Pode matar, pode fazer o que vocês quiserem. Ô jovem, se mandar varrer o quintal, faz o seguinte, lava o banheiro. Quantas mães pode dar glória aí? Aí, ó. Sejam abundantes. E aí você transborda. E aí você anda mais uma milha. E aí você faz além do que te pedem. Todo funcionário que faz além do que pede, o patrão olha com os olhares diferentes. Pode ter certeza disso. Eu estou numa função hoje muito boa no trabalho, muito boa. Eu não sei se eu falo, vocês vão ficar com um pouco de inveja. Agora eu vou falar. Eu trabalho só segunda-feira, gente. Se ficar com inveja é pecado. Mas teve um... Sabe como é que eu consegui essa função? Teve um dia que teve um churrasco lá no quartel. E aí era R$30 de cada um. R$30. E eles queriam comprar no delivery as carnes. Só que eu já tinha visto, eu estava recém nesse trabalho que eu estava, nesse local. Eu tinha visto que tinha um supermarket lá perto. E eu já estou acostumado a ir aqui no supermarket, comprar carne. Inclusive é muito boa ali o ancho, muito gostosinho. Gordurinha, churrasqueira, pá. Aí eu falei assim, pô, tinha 9 pessoas, eu falei 9 vezes 3, 27, R$270. Falei, deixa eu ver esse kit aí. Esse kit está muito fraco. Aí eu falei assim, me dá os R$270 aí. Aí ele falou, o que tu vai fazer, cara? Eu falei, não, me dá os R$270, deixa comigo. Aí eu fui lá, no supermarket de lá. E aí Deus abençoa quem trabalha, né? Deus abençoa. E aí eu fui lá, para minha sorte, eu já sabia que ia dar uma boa quantidade. Mas para minha sorte, sabe o que tinha? Tinha uma picanha que ia vencer no mês seguinte. Picanha maturata. R$49,90. Aí eu fui e comprei 2 pecinhas de picanha. Comprei linguicinha, asinha. E sobrou. Sabe o que eu comprei? Banana d'água. Quem gosta? Banana d'água com canela, açúcar e sorvete. Só que a banana, canela e açúcar e sorvete, eu escondi. Mas quando eu cheguei com a picanha e com tudo, ele falou, cara, tu botou dinheiro do teu bolso. Falei, não botei, ainda sobrou 10. Toma. Aí o 10 ficou para mim ainda. Olha só como que Deus é maravilhoso. Porque eu fui lá. Aí comemos picanha, comemos linguiça de frango, comemos linguiça de pernil, comemos tudo. Aí todo mundo satisfeito, né? Aí pá. Aí eu falei assim, tem um detalhe. Aí fui botando as bananas madurinhas na grelha. Aí eles falaram, o que tu vai fazer, cara? Aí eu falei, deixa comigo. Aí eu botei as bananas. Aí eu vim com o sorvete, vim com as taças, servi as taças e tá. Depois eu vim com a banana quentinha na açúcar, na canela, botei e a gente, foi uma beleza, foi muito gostoso. Aí o subtenente que estava lá, ele falou assim, ó, eu tô estudando
para ser oficial. Se eu for oficial, eu vou voltar para esse quartel. E se eu voltar para esse quartel, você que vai comandar toda a parte da alimentação do quartel. Falei, tá bom. Demorou 1 ano e isso aconteceu. Ele voltou e falou, ei, tá de pé, quer assumir lá? Eu falei, eu só assumo com uma condição. Aí ele, qual? Falei, de vir uma vez só no quartel. Cada um com as suas condições. Aí ele falou, pô, cara, se tu fez aquilo com R$270, o que tu não vai fazer com R$7.000? Acordado, vem só uma vez e não se fala mais nisso, e eu já estou 2 anos nessa brincadeira. Uma hora vai acabar, mas enquanto não acaba, estamos aí para a glória de Deus. Sejam abundantes. Por que ser abundante? E aí eu encerro aqui no 4º ponto. Ele fala, sabendo que nele quem? Em Jesus, o vosso trabalho não é em vão. O nosso trabalho não é em vão. Você já fez um trabalho em vão? Você já fez? É legal? Uma vez eu vi uma reportagem de uns pobres coitados, que eles descarregaram um caminhão de tijolo no endereço errado. Que maravilha, né? Imagina, gente, descarregar um caminhão de tijolo no endereço certo, já deve ser ruim pra caraca. Eu não quero fazer isso, Deus me livre, meu Deus. E aí eles descarregaram o caminhão no endereço errado e foram todo boa para a loja de material de construção. Aí quando chegou lá, o patrão falou, o cliente está perguntando cadê o tijolo e o caminhão está vazio, o que vocês fizeram? Entregamos lá. Mas entregaram aonde? Na rua tal, no número tal. Não, cara, esse aí era na rua tal, no número tal. Aí os caras voltaram lá, carregaram o caminhão de novo e descarregaram no outro lugar de novo. Isso aí foi uma reportagem que eu vi, mas eu gosto de contar coisas da minha vida, vocês sabem, né? Aconteceu fresquinha. O esboço já estava pronto, pastor Valmir. O esboço já estava pronto. Meu Deus do céu. Na sexta-feira à noite eu fui tomar banho lá em casa. Eu abri o chuveiro. E o que tinha lá? Nada. Não tinha água. Falei, meu Deus, faltou água. Jesus. Aí fui lá, tem um cano lá que veio estar entupido. Eu olhei, não estava entupido. Aí o meu vizinho é uma igreja. Eu falei, pastor, tem água na igreja? Aí ele falou, tem, meu filho, estava caindo sim. Eu falei, poxa, meu cano deve estar entupido. Aí, já era noite. Aí eu falei assim, amanhã eu vou ver esse negócio. Mas dormi com a cabeça quente já. Fui lá na minha mãe, tomei banho, eu e Bela. A Jéssica já tinha tomado banho. E aí acabou a água. Ela não sabia, também ninguém sabia. E aí eu fui, tomei banho na minha mãe, voltei, dormi. Acordei 7 da manhã. Peguei 4 baldes lá na igreja de água para lavar a louça e 2 para deixar lá para jogar no banheiro. E aí preparei meu café. Então, também vou tomar meu café tranquilo, depois eu vou ver esse negócio. Eu já estava na cabeça o que eu ia fazer. Aí fui, cavei assim, ó, uns 10 metros. Cavei. Picareta. Falei, vou chamar o Helder. Mas o Helder caiu do muro, tá com a perna meio ruim. Falei, não vai legal não. Aí eu falei, vou cavar sozinho. Aí cavei. Aí nesses 10 metros não tinha nada. Não tinha cano amassado, não tinha cano quebrado, não tinha nada. Aí o pastor estava lá, ele falou, então deve ser ali, ó, porque o caminhão passa ali, pode ter amassado o teu cano. Aí eu fui, comecei a cavar. Aí o que eu fiz? Na cavada, pum, quebrei o cano. Foi água para tudo quanto é lado. Falei, meu Deus. E quebrei pertinho do meio-fio. Tive que arrancar o meio-fio. Aí eu falei, pô, mas tem água então. No final das contas foi até bom ter quebrado o cano, porque eu descobri logo que tinha água. Senão eu ia cavar a rua toda. Falei, tem água e não tem água lá em casa? Aí o pastor, coroa, experiente, falou, meu filho, tu pagou tua conta d'água? Claro, pastor, que eu paguei minha conta d'água. Não, calma aí, eu vou tirar teu hidrômetro aqui, cara, depois tu vai tomar multa, mas a gente vai dar um jeito nisso aqui. Aí fechamos o registro lá e tal. Aí ele tirou o hidrômetro e falou, meu filho, tem um negócio aqui no teu cano. Aí o que, pastor? Tem um entupimento aqui. Eu falei, então tira, pastor. Ele não dá para tirar não, porque esse entupimento aqui é o entupimento que a SEDAI coloca. Aí eu falei, eles cortaram tua água, meu filho, dá uma olhada aí. Aí eu mandei uma mensagem no aplicativo. Aí eu falei, qual serviço que você quer? Eu falei, contas. Tem uma conta para trás que eu deixei. E aí a água do rio fez o favor
de não me chamar, não perguntar. Enfim, o erro era meu, mas dava para ter sido resolvido de outra forma. E cortaram minha água. Eu estou com a dor na coluna aqui de ter cavado. Minha mão também estava, até ganhei uma bolinha aqui de sangue. Tudo em vão. Porque se eu tivesse descoberto, se eu tivesse, cavado, tivesse eu ia até ficar, os homens sabem o que a gente está falando. Aí, mulher, botei água aí pra gente, pô, é isso aí, tem homem nessa casa. Pelo contrário, ainda tive que falar pra Jéssica, eu esqueci de pagar a água. Que trabalho em vão. Mas Paulo está falando que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Não é vão todas as vezes que você vem nesse lugar. Não é vão quando você acredita que Jesus ressuscitou. Não é vão quando você ora. Não é vão quando você adora. Não é vão quando você evangeliza. Não é vão quando você acredita em Deus, porque Ele falou que Ele é recompensador daquele que nele espera. E nós esperamos no Senhor. Fiquem firmes, sejam constantes, sejam abundantes, porque o nosso trabalho no Senhor não é vão. Curve a tua cabeça para uma palavra de oração.